Nosso tema de hoje é política e a cidade de Camboriú. Eu sou Jane Steffen, a Intizicada. Olá, amores! Hoje o nosso bate-papo é sobre política, cidade de Camboriú. Eu estou aqui com o vereador John Lennon Teodoro, que é pré-candidato a prefeito por Camboriú. John Lennon, bom dia e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, Jane, muito obrigado pelo convite. Estou feliz de estar aqui no teu programa, que assisto, e agora poder participar. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá, então, como a gente tem muita coisa para discutir, eu gostaria que você se apresentasse, se alguém ainda não te conhece na cidade de Camboriú, contasse um pouquinho da tua trajetória até aqui, pode ser? Que bom, Jane. Eu estou pré-candidato a prefeito de Camboriú. Isso é um resultado de mais de 20 anos de serviço prestado na nossa cidade. Tive a oportunidade de ser secretário de administração, secretário de assistência social, por 2 vezes vereador e fazendo um trabalho muito forte a favor de Camboriú, especialmente buscando a capacidade técnica para isso. Sou formado em administração pública pela UDESC, tenho especialização em gestão pública, sou professor de políticas públicas, escrevi um livro sobre gestão pública municipal que foi lançado no Congresso de Prefeitos organizado pela FECAM. E agora coloquei meu nome à disposição como pré-candidato a prefeito, porque entendo que posso contribuir muito para o desenvolvimento da nossa cidade, por conhecer a realidade e viver em Camboriú todos os dias, e ter a certeza também que, assim como a população camburense, nós sabemos o potencial que a nossa cidade tem e que tem pessoas aqui preparadas para ajudar a Camboriú a se desenvolver. A gente que acompanha a política de Camboriú sabe o quanto temos nomes bons em Camboriú, pessoas que já fizeram, já contribuíram e contribuem muito para o desenvolvimento da cidade. É claro que a nossa cidade, em virtude dos últimos tempos e toda a administração, acabou contribuindo umas para o lado bom, para o lado positivo e outras para o lado negativo. Mas o importante é que a gente sabe que conhece a cidade. Eu sei que você conhece bem Camboriú, então está disposto a topar esse desafio e preparado, John? Como é que você se sente hoje, mais que preparado? Jane, eu preciso destacar 2 coisas aqui. Primeiro, que além da nossa população camburense saber o potencial que a nossa cidade tem e de precisar, sim, de pessoas comprometidas com a cidade, a gente precisa também valorizar as pessoas que aqui vivem. E você é uma dessas pessoas. Você é uma mulher corajosa, fez grandes enfrentamentos na política, faz falta lá na Câmara de Vereadores pela sua ousadia de representar a nossa população. Muitas vezes, quem muito trabalha acaba sendo punido, né? Eu vejo às vezes que eu deixo de receber alguns apoio político de determinados grupos, hoje até mesmo de Camboriú, porque assim como você, a gente tem um jeito, uma personalidade de defender o que é certo. E muitas vezes a gente também acaba se excedendo por amor que a gente tem pela cidade, e muitas vezes as pessoas acabam questionando o nosso comportamento. E quando eu falo desse comportamento, é o comportamento de brigar pela cidade, doa quem doer, e estou pronto para as consequências. Então, Jane, eu preciso destacar aqui a tua atuação. Você me deixou muito feliz quando você abriu as portas do União Brasil para me receber. E espero que a gente possa estar junto e construir junto a cidade que nós queremos. Mas eu precisava, antes de começar essa entrevista, fazer esse destaque, porque você foi vereadora antes do que eu, e eu nunca me esqueço que tu era referência para quem queria estar na Câmara, né? Então eu fui para lá, ocupei esse espaço por 2 vezes, assim como você, e tanto você como eu, a gente é lembrado na rua pelo nosso trabalho de fiscalização. Cada um tem, né, as suas... seu perfil. Cada um tem seu perfil. Por vezes a gente é incompreendido, mas a gente sabe que a gente faz as coisas por convicção, né? Na verdade, agora botando o dedinho na ferida, e é uma verdade, nós somos meio que odiados no meio rejeitados, político. Né? No meio político não é nem rejeitado, é assim, eu acho que na política ou a gente é respeitado, ou a gente é amada, ou o temido ou amado. No meu caso, eu prefiro ser temida no meio político Boa. do que amada, porque eu prefiro ser amada na população e temida no meio político.
Eu acho que é o teu caso também, né? É verdade. E vale destacar para quem está assistindo que na última eleição eu gostaria de ter feito, né, uma composição na majoritária com você, porém eu tive que respeitar a decisão do grupo, né, do Podemos na época. E eu saí do PSDB para ser candidato a prefeito pelo Podemos. Inclusive você foi uma das pessoas que me incentivou a ir para o Podemos. Lá na frente não deu certo, mas tu manteve a tua palavra, fosse candidata, né? Até o final, E dessa vez eu acredito que, seguindo essa tua linha, eu como pré-candidato a prefeito, tendo espaço dentro do União Brasil e Republicanos e todos os partidos que querem compor esse time vencedor, que tem compromisso com a cidade, não com um projeto de poder, como você bem deixou claro, eu entendo, Jane, ser muito viável. E aquilo que lá atrás, muitas vezes, as pessoas diziam, a Jane nunca vai, é difícil estar com a Jane está demonstrando para muitas pessoas em Camboriú que realmente Camboriú está acima de qualquer projeto pessoal. É assim, ó, ô John, eu como mulher, mãe, né, quem conhece a minha carga diária sabe que não é fácil, e eu acredito que eu represento muitas mulheres da nossa cidade. Verdade. Então, assim, o que eu gostaria de verdade? O que eu penso da política e da nossa cidade? Eu gostaria realmente de viver numa cidade melhor. Numa cidade onde a população tivesse oportunidade de emprego, onde nós pudéssemos ter uma condição melhor, não só na saúde, na educação. Ter qualidade de vida, especialmente... Qualidade de vida, mas assim, ó, eu gostaria muito hoje de poder botar minha filha numa escola pública. Certo. E eu confesso que mesmo passando por uma situação financeira muito difícil, que é a situação da maioria da população, hoje eu não posso. E o que eu mais... tenho que abrir mão de outras coisas, de outras prioridades para que a minha filha tenha uma educação Jane, de qualidade. Porque na nossa rede... E na questão da educação, saúde e também do transporte coletivo, né? A nossa comunidade, eu tenho percorrido, depende muito disso, né? Então, principalmente as mulheres, né? Inclusive, eu tenho um projeto de lei. Sim, que não foi colocado em prática pelo Executivo. E que funciona muito bem. E que, infelizmente, eu tentei até discutir com o Legislativo de Balneário na época, para a gente fazer esse projeto virar um projeto intermunicipal. Sim. E é de extrema importância. Mas na situação que nós enfrentamos, em várias reuniões, inclusive com a Praiana na época, em relação a esse transporte interbairros, intermunicipal. Depende do DETER dar uma nova concessão. Depende, mas assim, o intermunicipal ali, através das vans, nós poderíamos fazer sem problema nenhum, inclusive abrir a licitação para que a própria Praiana pudesse participar, né? Fazer o transporte de vans, porque para eles fica muito mais econômico, né? Porque na época o que eles diziam? Que eles não teriam condições de continuar mandando um ônibus, por exemplo, em vários horários para o interior da cidade com 3, 4 pessoas, mas esses 3, 4 moradores da cidade precisam ter. Né? É um direito constitucional, né? É um direito que, infelizmente, não está sendo respeitado, assim como tantos outros. E aí, como eu vinha te falar, como eu estava te falando, eu como mãe, eu sinto essa necessidade da mãe também que precisa de uma vaga na creche para o filho, que precisa de um contraturno escolar, que não se fala em contraturno escolar. E uma coisa que me deixa muito triste é que quando se fala em educação, não sei se é seu ponto de vista também, as pessoas só querem falar de direito. Mas da qualidade de ensino ninguém quer discutir. Você pode ver, cada eleição que chega, as pessoas ligadas à educação querem discutir com os pré-candidatos a respeito. E aqui eu estou fazendo uma rodada dos pré-candidatos, já recebi aqui também outros pré-candidatos de Camboriú, recebi Claudinei Loos, recebi aqui o Claudir Maciel, recebi aqui no programa já o Leonel Pavan e a Juliana Pavan. E agora, você vindo aqui, que eu acho que é uma pessoa também, um papel mais do que justo, porque você é realmente de Camboriú. Então, eu penso assim, ó, eu acho que quando vai se discutir educação, a questão da qualidade de ensino tem que estar em pauta. Com certeza. Não só direito. E começando pela educação infantil, né? Eu sempre defendi a valorização profissional, a gente sempre defendeu essa questão, só que nós não podemos deixar de discutir a qualidade de ensino, porque se nós temos, às vezes, na maioria das vezes, os mesmos professores que estão na rede municipal, já passaram ou estão hoje na rede privada. E qual que é a diferença? Número de alunos em sala de aula? O que mais que a gente pode fazer? Né? De que forma a gente pode contribuir, eu como profissional? Porque a gente vê também na cidade de Camboriú muita gente que está afastada, com um problema
de saúde, e aqui eu respeito que não são todas, mas muita gente também se faz porque não quer trabalhar, não tem amor à profissão. Jane, muito bom tu ter pontuado essas questões. Eu quero começar primeiro dizendo que Camboriú e Balneário Camboriú são duas cidades que precisam caminhar juntas em vários aspectos. Questão de transporte coletivo, segurança pública, sobre a questão do saneamento, o Rio Camboriú. E eu vejo também que nessa questão econômica, nós temos que aproveitar que Balneário Camboriú traz muito turista e um pouco desse recurso tem que ficar em Camboriú com o turismo qualificado e fazer com que isso, além de gerar emprego, aumente a receita do nosso município para melhorar a educação, a saúde, melhorar a nossa infraestrutura. Quando a gente fala de educação, e aí eu preciso pontuar aqui que para o profissional não adoecer, o governo precisa também dar condições de trabalho. E para a educação atingir 100% a sua eficiência, ela tem que olhar toda a comunidade escolar. O professor, as pessoas que trabalham na educação, mas também os alunos e os pais. O aluno precisa ter vontade de ir para a escola, ele tem que amar aquele lugar. É um lugar não só de aprendizado, mas que a gente está formando cidadão para o futuro, e esse cidadão precisa saber que a escola, depois da casa dele, é o melhor lugar para ele estar. E aí acontece uma grande dicotomia nisso. Por quê? Porque eu aprendi, ouvindo os especialistas da educação, que os primeiros anos da educação infantil vão determinar o nível de aprendizagem desse aluno no ensino fundamental e no ensino médio. Então, quando a educação infantil é valorizada e faz o trabalho bom, vai entregar para a rede lá, especialmente do ensino fundamental e médio, um aluno com uma capacidade muito maior de aprendizado e vai contribuir muito mais para a nossa qualidade da educação. Mas percebe que todos os atores têm que cumprir com o seu papel, com o seu direito e também com a sua obrigação. Quando se fala também na questão da saúde, eu vejo que nós precisamos aproveitar e usar a favor a tecnologia. Não dá mais para uma pessoa idosa, uma gestante, ficar 3, 4 horas sentada ou chegar mais cedo para garantir um atendimento. Nós temos aplicativo hoje que pede pizza pelo aplicativo. Então a gente tem que dar a possibilidade, por isso que eu defendo o Clique Cidadão, que é o quê? Temos que ter acesso ao serviço público de maneira inteligente. A pessoa pode marcar a consulta dela de casa e naquele dia ser atendida. Neto marcar para a avó. Para a avó. E também sem desfazer o atendimento presencial, porque muitas pessoas que optarem por isso têm que ter lá. Mas não dá hoje para fazer um cadastro, um pedido, pedir um boletim informativo, emissão do meu alvará. Tem que ir lá, aí tu tem que perder tempo para estacionar o carro. Muitas vezes tu atrapalha a tua jornada diária. Chega lá, você recebe uma informação equivocada, tem que voltar no outro dia. Jane, tudo isso hoje dá para ser resolvido na palma da mão. Nós precisamos hoje ter essa capacidade de inovar e otimizar o atendimento do serviço público. Concordo. Ô, John, hoje chegou um tempo assim absurdo que eu não consegui entender. Minha filha está com os problemas de saúde, isso eu sei porque eu dependo do SUS. Então eu sei o que eu estou falando, diferente de alguns pré-candidatos que nunca souberam o que é realmente viver. Tu usa a rede municipal de saúde? Eu também. Então a gente tem propriedade para falar. Eu sei o que eu estou falando. Então, assim, aconteceu comigo. Eu passei por um mês terrível. Tive dengue, que até nós vamos fazer um programa especial só sobre a dengue. Importante, 8 casos de óbito em Santa Catarina. Tá muito ruim, a coisa é muito séria. Eu passei muito mal. E que, mais uma vez, depende da ação da sociedade em participar da política pública. E aí, o mais engraçado é que eu cheguei no hospital, não é engraçado, chega a ser hilário. E a médica me passou uma injeção que os sintomas que eu estava tendo era de dengue. Eu já fui no hospital para fazer o teste da dengue, sabendo que eu tinha, né? Só precisava confirmar. E aí a médica olhou para mim e falou, é uma virose. Falei, doutora, eu não vou tomar essa injeção, porque é anti-inflamatório e eu tenho sintomas de dengue. Aí ela olhou para mim e falou, por que você vem aqui se sabe o que tem? Não, eu vim constatar e fazer o tratamento certo, é por isso que eu estou aqui. Então, eu gostaria que a senhora, por favor, me liberasse o teste. Aí a caixa de teste estava escondida atrás de um armário, depois de muito tempo, e liga para um e liga para outro, e aquela coisa. Que loucura. E não tem. Acharam a caixa do teste, resumindo. Fiz o teste rapidinho, questão de segundos.
É dengue, positivo. Fui lá, voltei no consultório da doutora, eu falei, agora a senhora pode, por favor, mudar a minha medicação? Daí já fez um exame de sangue, já viu que as minhas plaquetas estavam muito baixas. E se eu vou embora para tratar da virose? Verdade. Sem nem saber que as minhas plaquetas estavam baixas e que eu tinha que fazer um outro tipo de tratamento e continuar tomando soro. E, então, assim, ó. E aí, nesse período, eu tive que levar minha filha também no CAIC. E ela estava com suspeita de infecção urinária, que é uma coisa que incomoda muito e que a maioria das mulheres tem. E o exame de urina, 90 dias, João. Então, para eu tratar uma infecção urinária, que não é um problema tão simples assim, que a dor é insuportável e que pode se agravar, 90 dias para ter certeza de fazer um tratamento eficaz. Isso é um absurdo. É um absurdo. E agora vamos falar, então, em relação às famílias atípicas. Você precisa fazer um tratamento que tem início, meio e fim. Mas as famílias atípicas, elas precisam de terapia e acompanhamento durante toda a vida. E às vezes leva 6 meses, 8 meses para conseguir uma consulta com um especialista. Não tem cabimento. Então não tem cabimento. A gente precisa hoje evoluir na questão das políticas públicas que garantam não só o direito, mas um atendimento contínuo. Então essa experiência que tu teve por viver em Camboriú, usar a saúde pública, sei o que é. Nós sabemos, assim como eu também sei, o desafio que é administrar a nossa cidade. Jane, de cada R$100 hoje que o município arrecada, R$5 é o que sobra para investimentos em infraestrutura. Então, o município precisa contrair empréstimo, precisa buscar emendas, né, para poder garantir as obras de infraestrutura. Chegou no ponto que eu queria. Só que hoje o percentual gasto na saúde e na educação não dão mais conta da demanda por falta de planejamento e gestão. Eu vou te explicar por quê. Camboriú arrecada hoje mais de R$1 milhão por dia. Não é mais a Camboriú da época que a Jane ia lá fiscalizar um orçamento de 60 milhões. Está quase 10 vezes maior o orçamento. Claro que nós temos outra demanda. A cidade cresceu. A demanda aumentou muito. Mas o que o gestor público tem? Desordenadamente. Exatamente. Isso é culpa de todos que passaram por lá. Eu sempre falo. Sim. Não é de um ou outro. Não é porque tem pessoas, morreu, foi herói. Não. Até porque está surgindo tanto herói em Camboriú agora que eu estou até impressionada de tanto. É muito salvador da pátria, né? Mas o que eu quero dizer é que para enfrentar essas demandas, e eu aprendi, é que a gente precisa mudar o modelo de governança. Nós temos que ter a governança em rede, envolver todos os setores da sociedade. Aquilo que tu defendia lá na Câmara, eu entendo também que isso é importante, porque política pública isolada está fadada ao fracasso. Exatamente. Prefeito, que é o senhor da visão, está fadado ao fracasso. Ele tem que ser um porta-voz das demandas. Um problema público, quando você encontra ele, quem vai te ajudar a resolver o problema público são as políticas públicas intersetoriais com todos os atores da sociedade. Primeiro, segundo, terceiro setor é a população. Não existe salvador da pátria. Não existe mágica na gestão pública. Infelizmente, quando chegam as eleições municipais, a agenda da cidade fica de escanteio. Agora querem fazer da eleição um terceiro turno da eleição presidencial. Muitos querem pegar carona numa questão a nível nacional e estão esquecendo de discutir a cidade, uma agenda de cidade. Como é que nós vamos fazer? Qual é a cidade que nós queremos para os próximos 10 anos? Como é que nós vamos fazer para resolver o problema do Rio Camboriú? Questão da vaga de creche. Os pais querem trabalhar, o horário não é funcional. Como é que nós vamos fazer para melhorar a mobilidade urbana? O que nós temos que fazer para Camboriú aumentar a sua receita? Isso é uma agenda de cidade construída com todos os setores. Exatamente. Eu acredito e sempre defendi isso, né? Que o desenvolvimento econômico é a chave. Não é a construção. Como tem muita gente dizendo, não tem espaço em Camboriú, não é que fechar as portas de Camboriú. É pensar num crescimento sustentável, num desenvolvimento sustentável. Construindo uma matriz econômica que vai garantir o futuro das próximas gerações de forma planejada, organizada. Se nós oferecemos uma vaga de emprego para um pai de família, uma mãe, um chefe de família, né? O dinheiro dela vai circular na cidade. Sim. Então, isso é desenvolver Camboriú. Porque muita gente diz, Camboriú cresceu desordenadamente. Camboriú cresceu em população. Né? Nós temos hoje um orçamento, mas diante das demandas, chega a ser... Mas aí, olha que interessante, Se a gente não trabalhar o desenvolvimento econômico, não tem como, porque é dinheiro, John. Tu pensa que a prefeitura é uma empresa pública. Exatamente. Com orçamento
mais de 400 milhões. Um território que é privilegiado pela sua localização no estado de Santa Catarina. Nós precisamos de um gestor que faça isso que tu falou em relação ao desenvolvimento econômico, garantindo que as empresas que vão vir para cá tenham um compromisso com a cidade, com o desenvolvimento econômico, social e sustentável, e mais do que isso. Nós precisamos. Por que isso não aconteceu ainda? Porque não houve uma revisão do Código Tributário Municipal, não houve o Plano Municipal Socioambiental que tu defendia lá na Câmara, não houve a conclusão do Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico. Agora é o terceiro setor que está fazendo por incompetência do governo que não deu conta de fazer. Não foi revisado o plano diretor. O diretor que, na verdade, tem que revisar. Então, todas essas questões de uma empresa pública, como a prefeitura, o poder que ela tem, se não estão atualizadas, se elas não mostram para a sociedade o que ela está fazendo a sua parte para a população e os investidores e aqueles que escolheram Camboriú, fazer aqui os investimentos necessários para gerar emprego, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Qualificar a mão de obra. Qualificar a mão de obra. Se isso não acontece por parte do gestor, a população cresce de forma desordenada e aí vira um caos. E é muito fácil dar desculpa do que resolveu o problema, né? Porque a culpa é do governo passado, porque a culpa é dos vereadores, porque a culpa é disso, a culpa é da construção civil, a culpa é de não sei o quê. Não, a gente tem que olhar para frente. Tem que olhar para frente. Olhar até porque o para-brisa frontal ele é bem grande, né? Que a referência... Vai mandar para frente. A referência também de quem passou, acabou não pensando na cidade, porque eles não projetam a cidade para o futuro. Né? E aí entra aquilo quando tu defende hoje, a questão. Por exemplo, já é um ano eleitoral, então as pessoas acham, os agentes políticos, que não precisam trabalhar. E assim, ó. Só precisam pensar em voto. Jane, e aí nós precisamos mudar o modelo de gestão. Porque assim, ó, trocar o cargo de confiança por cargo de competência. Ponto. Concordo. Segundo, nós precisamos fazer aquilo que tu sempre defende. Porque tirar foto assim, ó. A gente tem que... E aí faz sentido a tua fala, quando tu fala em projeto de poder, as pessoas se preparam para ganhar a eleição, mas elas não se preparam para resolver os problemas da cidade. Aí entra aquilo que tu fala, começa a fazer sentido. É um projeto de poder. Então, ganhou a prefeitura. Como é que eu faço para me manter no poder? Então, ele não gasta tempo planejando. Ele gasta tempo fazendo articulação política. Exatamente. Até ficha de filiação dentro dos próprios órgãos públicos acaba ocorrendo lá. Por quê? Porque o projeto é o político, não é a cidade. E aí, o que acontece, Jane? Eu fico preocupado porque nós estamos no ano eleitoral e, mais uma vez, a gente é refém e muitas vezes de partido político que está focado em projetos pessoais e não no projeto da cidade. Então a gente precisa, e tu tem contribuído para isso, defender que Camboriú tem pessoas aqui que têm competência para ajudar a colocar a Camboriú no patamar que ela merece. E que amam e sempre amaram a cidade, porque a gente vive a cidade. Né? Nós somos de Camboriú, nós não moramos na Avenida Atlântica e hoje queremos estacionar na cidade como se eu fosse heroína. Eu moro na Avenida Atlântica, eu não sei o que é o Conde, porque eu nunca pisei no Conde, hoje eu piso, né? Eu não faço ideia do que... Tem que colocar no GPS os equipamentos públicos para saber onde é que fica a unidade de saúde tal, a escola tal. Ou então tem os assessores, né? Assessores, inclusive, que já usaram a tribuna para fazer um discurso que hoje esqueceu completamente, assim, tem um problema de amnésia. Eu não tenho problema de amnésia. Inclusive, outro dia eu postei um vídeo, sim, vou continuar postando para que as pessoas tenham vergonha. Pode falar, a Jane não tem papa na língua, eu sou entisicada mesmo. Então, ali, ó, herói... Entisicada. A entisicada. Herói mesmo é o cidadão camboriuense que sempre dependeu de outras administrações, principalmente na nossa cidade de Balneário Camboriú, e que, infelizmente, nenhum gestor olhou. Ainda teve um prefeito, ex-prefeito, que eu sempre falo e defendo aqui, ó, Periquito, que ainda fez a ponte do Barranco. Os demais, nós poderíamos ter feito consórcio, em vez de fazer a concessão da água, um consórcio na administração Sim. da água, intermunicipal, um consórcio na gestão da água. Um consórcio de segurança pública. Sim. Um consórcio de saúde. Nós poderíamos fazer. Mas por quê? Nunca olharam para Camboriú. Hoje, todo mundo é herói de Camboriú. Eu não entendo por que é que estão tentando exportar políticos da cidade que já foram rejeitados, que já foram reprovados na cidade deles,
e que hoje querem estacionar em Camboriú como se fosse herói. Nós tivemos já há pouco tempo um herói. O herói salvador da pátria. Eu levei primeiro na cabeça que fiquei até tonta do salvador da pátria. Apostei, acreditei, então eu não tenho mais... E mesmo assim, esse era da cidade de Camboriú. Realmente morador da cidade, conhecedor do sistema de saúde principalmente, e mesmo assim a gente tomou na testa. E tem uma coisa que me chama muita atenção. O que você acha disso, John? Quero saber. O que você acha disso mesmo? Não te indigna saber que você luta e que outros vereadores também da cidade? Eu não entendo, porque para mim, um legislador da cidade, um agente político de Camboriú, pegar uma pessoa da cidade vizinha pelo braço e dizer, você vai Salvador, é assinar um atestado de incompetência. Jane, eu não estou e não estive preparado para representar o povo de Camboriú. Jane, respondendo a tua pergunta, ótima inclusive, diga-se de passagem, eu penso duas coisas. Primeiro, o culpado disso são os próprios políticos locais, que quando declaram apoio para alguém de fora, estão dizendo assim, nós não damos conta de fazer o nosso serviço, nós vamos apoiar quem está vindo de fora. A gente não dá conta de ser um bom gestor público, um bom representante legislativo. Vereador, né? Porque para mim um vereador que pega um político de fora para pegar pelo braço e dizer que vai ser herói é porque você não teve competência. Fato. E não se acha competente também. E o segundo ponto que eu penso é muitas pessoas, e você sofreu isso que eu estou sofrendo hoje, mas tu está 8 anos como vereador e não resolveu todos os problemas. Gente, o vereador é limitado a 3 funções básicas. Fiscalizar, aprovar ou reprovar leis e indicar ao governo municipal o que tem que ser feito. Ele não executa nada. Por isso que eu coloquei meu nome como pré-candidato a prefeito, porque tudo aquilo que eu defendo, que eu indico ao governo, que eu cobro do governo, eu quero ter a oportunidade de colocar em prática. Então as pessoas falam mas não quer mais pedir, você quer fazer. Quer fazer, exatamente. Então as pessoas hoje, muitas vezes por falta até de conhecimento das funções do executivo, do legislativo, eles colocam todo mundo na mesma bandeja e dizem assim, mas os vereadores estão lá há 8 anos, 12 anos e não fizeram. Não é isso. Eles cumpriram como tu cumpriu com o teu papel. Vamos supor, teve o problema do transporte coletivo. A gente foi lá, propôs uma lei, foi aprovada, mas não é cumprida. O teu papel tu fez. O meu papel eu fiz. O problema continua existindo por causa do executivo, não é por causa da Jane, não é por causa do John Leno. Então, quando eu coloquei meu nome à disposição como pré-candidato a prefeito, Jane, é justamente por causa disso. Porque eu preciso ter capacidade e oportunidade de executar aquilo que eu defendo e que eu acredito. E no legislativo a gente é limitado. E também, quando se trabalha muito no legislativo, tu sofre 2 coisas, além da perseguição política. Quer aparecer, quer trabalhar muito, quer aparecer. Quer dizer, aí tu é punido por querer trabalhar. E segundo, que é o que me deixa mais triste, parece que você está provocando os seus pares, você defender algumas questões que envolvem ali uma capacidade técnica maior para entender determinado tema. Não, esse cara se acha que sabe tudo. Poxa, se você se preparou para defender algo lá na Câmara, você tem que ter um mínimo de respeito. Mas parece que é uma ofensa a eles. E assim, a fiscalização, a oposição tem que ser séria, tem que ser comprometida com a cidade. E coerente. E não com sigla. Inclusive, você aprovou o empréstimo. Exato. Porque você tem consciência de que a cidade sozinha e com o orçamento que nós temos não dá para fazer tudo que é necessário. Eu gostaria de saber o que você sentiu, a hipocrisia, porque os mesmos vereadores que participavam comigo em outras gestões, que aprovavam os empréstimos para outra gestão, que era que eles defendiam, hoje negar por questão política partidária. Como é que você se sente como legislador? Primeiro, o meu compromisso não é com o governo e não é com os pares que estão lá na Câmara. O meu compromisso é com a população. Então, se eu sou um vereador atuante, se eu converso com as pessoas que andam de ônibus, de bicicleta, as pessoas que ficam 2, 3 horas presas no trânsito para poder chegar em casa depois de um dia de trabalho, e essas pessoas falam, John, nós precisamos melhorar a mobilidade urbana, nós precisamos ampliar os nossos acessos, a gente precisa do novo acesso, a gente precisa melhorar as ruas cheias de buraco. Como é que eu, que defendo a população que me pede isso, vou reprovar um projeto que vai justamente direcionar os recursos para fazer esses investimentos?
Eu não posso ser contra o povo, a vontade da população em relação a essa demanda. Ah, mas aí tu tá ajudando o Elcio, eu tô ajudando a minha cidade. Na verdade, eu não acho que o Elcio é uma pessoa ruim e que não tem amor pela cidade. Muito pelo contrário. Eu acho que ele é bom demais. A bondade dele atrapalhou ele. Eu penso assim, ó. A falta de... Porque assim, ó, eu sou assim, ó. Corte as cabeças. Tem um filme, né? Corte nas cabeças, qualquer Vlad... da mulherzinha cabeçuda lá que diz corte as cabeças, da Alice. Corte as cabeças. Eu já seria isso. Eu já seria aquela nanica que diz corte as cabeças. Não funciona, porque assim, ó, quando você tem um secretário municipal que não dá certo, que está sendo reprovado pela população, o prefeito, o gestor municipal, ele tem que entender que o secretário dele está sendo reprovado pela cidade, pela população que paga o salário desse secretário. Não é o prefeito que paga. É a população. Então, prefeito, se não serve, manda embora, troca. Agora nós estamos... Tu me perguntou em relação ao Elcio. Eu já tentei várias vezes ajudar o Elcio a melhorar o governo dele, mas ele não escuta ninguém. Em algumas situações, ele contribuiu muito com a cidade, que eu acho que a intenção do Dr. Elcio sempre foi uma intenção muito boa com a cidade. O problema é que as pessoas que estão ali, porque ele permitiu... Porque então ele é responsável também. Então ele é o responsável por essas pessoas que não têm a mínima capacidade, muitas de estarem nas pastas, de prejudicar a cidade. Ô Jane, eu entendo como líder que um governo, quando dá certo, é a equipe toda que contribuiu para dar certo. Mas quando dá errado, só tem um culpado, é o prefeito. Porque ele, como gestor, exatamente o que tu falou é o que eu penso. O secretário não está dando conta da pasta, por favor. Exonera. Não tem, a gente não pode hoje ser refém da incompetência. Então, assim, sempre procurei ajudar o Elcio. Não quero cargo, nunca pedi cargo, nunca pedi nada. Inclusive, teve uma conversa para vocês estarem juntos, né? Sim. Eu acho que ele tentou isso. Tentou, não. Na verdade, eu me coloquei à disposição para ajudar o governo sem encargo, sem nada. Porém, ele não escuta ninguém. Eu falei para ele, você precisa mudar a Secretaria de Obras, você precisa começar logo um pacote de obras, porque até o final do próximo ano, tu tem um tempo muito curto. Tu tem que melhorar os critérios para a seleção das empresas, porque está ganhando empresa aí que não está executando serviço. Tu não conversa com o teu secretário de Obras. Cara, tu precisa melhorar a gestão. Diz que cada reunião de secretário é uma guerra. Ninguém se entende, porque assim, ó, eles não são uma equipe. São ilhas, né? Porque quando você não tem líder, não tem equipe. Começa por aí. Então, assim, eu já desisti, Jane, eu já desisti de acreditar no Elcio. Por causa disso. O que ele fala... Ele falou para mim, em janeiro vamos ter transporte gratuito. Cara, hoje é 16 de fevereiro, não tem. Nós vamos fazer tal coisa. Não fez. E aí uma coisinha que ele faz pela metade, imagina, ele quer ser idolatrado. Tá todo mundo já esperando para que ele levante a mão de alguém e amanhã, e depois, e amanhã, e depois, e amanhã, e depois, e fica então, todo mundo perdido. Infelizmente, a gente está sofrendo muito por falta de liderança e uma gestão que possa dar a resposta que a população precisa. Eles vão pagar isso agora na urna. Porque a população, ela é inteligente. Ela dá uma oportunidade da pessoa se reeleger para mostrar serviço. Mas o ciclo acaba esse ano. O MDB é uma sigla muito forte ainda na cidade de Camboriú. Eu acho que muita gente ainda está ali. Inclusive, teve aquela conversa do Pavan negociando para que o MDB fosse vice, se esquecendo de um detalhe. Eles pensaram em negociar isso e aquilo, que depois desmentiram tudo, mas eu não acredito. Eu sou aquela que acredita que onde tem fumaça tem fogo. E eu sou sincera. Não engulo essas histórias, porque ninguém cria uma mentirinha do nada. Você pode aumentar uma conversa. Você pode... Em cima de um fato que aconteceu. Em cima de um fato que aconteceu. Mas inventar, porque plantaram, porque... Eu não acredito muito, não. Até porque, realmente, o prefeito não é mais... Mas isso pode ter acontecido. Eu acredito também que houve esse momento entre eles. E eu vejo que não adianta o Pavan e o Elcio se reunir, combinar entre eles e não combinar com o povo. Sabe por quê?
nem a equipe, né? Quem ainda defende muito o doutor Elcio, eu ainda assim, eu gosto do Elcio, da pessoa do Elcio, gosto demais dele, eu acho que ele teve muito boa intenção com a cidade. Em algumas situações, ali ele bateu o pé no decreto para reservar a área para o Parque Inundável, que é de extrema importância para os dois municípios, né? E que para a gente mesmo, para a cidade, vai valorizar muito. Então, ele teve peito, mas, infelizmente, tiveram alguns secretários que botaram o pé na jaca também, que estão aí sendo investigados por crime ambiental, que era uma coisa que eu batia muito, como eu sempre disse. Toda cidade tem que ter um desenvolvimento, mas um desenvolvimento sustentável. A sustentabilidade tem que estar junto, a pessoa tem que ter consciência ambiental, tem que preparar a cidade para que, todo mundo acabaram por verba para a campanha política, uma linha de dinheiro, que todo mundo já conhece. Fecharam o Rio com tubulação, empresários, isso tudo no passado. Cansei, eu e mais 2 pessoas, antes da negociação ser feita, de ter feito a liberação. Não pode, vai alagar o distrito do Monte Alegre, vai acabar com tudo. Ninguém ouvia. A Janeira louca, a Janeira é sempre louca. Eu e mais 2 pessoas, não tem problema. Mas eu sempre fui uma pessoa consciente nesse sentido. Tanto é que agora, outro dia, eu até fiquei revoltada porque tem uma situação que foi pedida pelo Ministério Público, não sei se você está acompanhando, que para tirar o barro do Celestino, para fazer uma ponte, que é a maior ponte que teve. Mas, enfim, o barro já está sendo retirado como bota fora para o Jardim Europa. Quanto tempo será para fazer essa ponte, John? E se chover? Todo aquele barro que vai ser colocado lá, o que vai ser feito? O que vai acontecer? Esse é um problema recorrente da gestão. Não tem prazo para a obra. Além de não ter prazo, eles não têm capacidade técnica para cumprir o combinado. Até porque vai ser uma obra privada. Tudo bem, que foi um ajuste de conduta com o Ministério Público pelos crimes ambientais que cometeram. Tranquilo, quanto a isso, tudo bem. Mas não seria mais viável a retirada desse barro e colocada no Jardim Europa com um prazo certo, determinado? Sim. Nós precisamos desse barro aqui agora, porque daí nós vamos iniciar a obra, e não agora, porque todo mundo faz de qualquer jeito e não tem prazo para nada. Até porque se quando é uma obra pública, não consegue se fazer a obra, entregar a obra no prazo, você imagina uma obra privada. Sem prazo. Sem prazo nenhuma. E eu me preocupo, não adianta aí falar, gente, tu é revoltada, vai ficar uma obra. Vai ficar, tá, mas eu me preocupo sim. Porque no final do ano eu esperava, porque como todos os anos, graças a Deus nos abençoou que não veio aquela chuva forte, sim, que sempre alaga, que a gente sabe como fica Camboriú. Mas e se vier? Verdade. Uma coisa que eu tenho percebido também... Você tem acompanhado isso, John? Tenho. Eu tenho percebido também que faz muita falta profissionais capacitados tecnicamente, especialistas na FUCAM e no planejamento urbano. Está tudo perdido, gente. Se você não tem uma equipe de profissionais lá no serviço público com condições técnicas de dar o suporte necessário para defender o interesse público, você passa a ter aqueles órgãos como eles dificultam a vida de quem quer fazer o certo e dão brecha para quem não cumpre com aquilo que é obrigação legal. E aí a gente tem problemas na área ambiental, nós temos problema na área social e nós temos problema na área de receita. Por quê? Uma empresa ou uma construtora que quer construir um empreendimento vertical no nosso município e leva de 8 meses a 1 ano para aprovar o projeto, quantas pessoas deixaram de conquistar um emprego? O eletricista, o pintor, o pedreiro, o material de construção, encanador, todo mundo. E pior, o município deixou de arrecadar nesse ano, que ficou 1 ano sem ser aprovado o projeto, deixou de arrecadar os recursos, botar dinheiro no caixa da prefeitura. Mas o próprio planejamento, gente, eu testemunhei. Tem hora que me revolta porque assim, as pessoas disseram, a Jane sumiu. Não, a população me deu férias. Quando me reprovou, eu fui uma opção na última eleição. Elcio, Luzia e Jane tinha, né? Me deram férias, então a Jane não sumiu. Não, eu cuidei da minha vida, eu tenho uma família para cuidar, né? Eu me dediquei muito à cidade de Camboriú durante 12 anos. Sim. Eu fiz muito por Camboriú. E eu acho que eu mereci esse tempo. Mas eu estive no planejamento e tem uma funcionária que trabalha muito, sempre foi muito dedicada.
é a Karina. Você deve conhecer, Sim. Karina Goulart, que já era da tua época, você conhece bem. E aí a Karina lá, entupetada de coisa, porque um funcionáriozinho fantasma de um nepotismo cruzado, o cara não aparece. O cara bota o dedinho, vaza embora e não tá ali no horário de trabalho. O balcão cheio de gente para atender. Agora eu falo mesmo, agora eu tô aqui, vou aproveitar, porque eu sou a entesicada. O cara não aparece, porque é indicação de um vereador aqui da cidade de Balneário Camboriú. Que absurdo. É, nepotismo cruzado mesmo. Já falei sobre isso, mas infelizmente, aqui, ó, entra por aqui e sai por aqui. E porque não é ilegal, é imoral. Concordo. É imoral. Então não prega contra a corrupção, porque assim, ó, pagar um funcionário que não trabalha também é corrupção. E eu quero te dar um exemplo em cima do teu raciocínio. A minha esposa foi convidada várias vezes para ocupar cargos na saúde, até mesmo de gestão, e eu e ela, a gente optou por não fazer isso porque eu quero ter a minha liberdade e minha autonomia como representante do Poder Legislativo de fiscalizar, de cobrar. Segundo, mas não é ilegal, mas eu prefiro ouvir a população naquilo que ela entende, assim como eu, do que é certo. Fui convidado várias vezes para ser secretário municipal pelo prefeito atual de Camboriú e eu escolhi cumprir o meu mandato. Falei, não, eu fui eleito para ser vereador. Fico feliz pelo convite, sinal que reconhece a minha capacidade técnica, mas eu posso ajudar aqui na Câmara. Eu posso ajudar. Mas se não fossem os técnicos, na maioria das secretarias estava tudo morto, porque a maioria dos secretários não sabe nem o que está fazendo lá. Exatamente. Tem gente que pensa que está no parquinho de diversões, eu não sei qual que é o problema que tem, eu não sei. Tem uns que dizem assim, ai, tadinho, ele não tem capacidade técnica, mas ele é trabalhador, ele é tão bonzinho. A partir da hora que ele não cumpre com eficiência aquilo que é obrigação dele... Gente, bonzinho, boazinha até eu sou, mas quando chega na hora de cobrar, na hora da política, eu viro onça. Eu sou uma pessoa boa, eu tenho um bom coração. Já pensou de chegar no supermercado, eu sou tão bonzinho, posso levar e não pagar? Cada um tem que cumprir com a sua obrigação e com o seu direito. Eu cobrei do vereador, hoje secretário Claudinei. Eu disse, poxa, não tem condições. Ele estava indignado, mas infelizmente aquele acordinho, né? Não, deixa o cara lá, tudo bem. Mas, poxa, não tem cabimento. A Karina lá sozinha, atendendo o balcão todo, e a pessoa recebendo para não trabalhar. Aparece para bater o dedinho de manhã, na parte da manhã, e depois só aparece no final da tarde para bater o dedo de novo. Pô, pega o dedo e enfia em quem te botou lá. Sim. Desculpa. Ô, Jane, aqui tem de cada mesmo, né? Tô aprendendo a lidar com isso aqui. Eu quero saber uma coisa. Você fez também um grande encontro de empreendedores Sim. na cidade de Camboriú, acho que o maior até hoje. Como é que foi isso? Então, a gente começou com esse movimento em favor dos empreendedores locais em 2018. Como eu fiz uma lei municipal que criou a Semana do Empreendedor e o município não cumpre com essa lei, eu pensei, eu vou fazer então esse movimento, já que o município não faz. Toda lei que a gente propõe lá como vereador é um filho nosso, porque a gente fez aquilo por uma convicção, por acreditar que aquilo realmente é bom para a cidade. Só que o município não cumpriu, assim como não cumpriu algumas leis que você, como vereadora, transformou, projetos que transformou em leis municipais. Aí eu comecei a fazer um movimento. Começou com 80 empreendedores, foi para 250 empreendedores, 300 empreendedores. Na última, mais de 330 empreendedores participaram do nosso encontro, com palestras com pessoas daqui, de Camboriú, falando sobre por que escolher o Camboriú para empreender, o que eles podem contribuir para os novos empreendedores na questão de ideias, de desafio, questão de como construir negócios duradouros, como aproveitar o network, como aproveitar o potencial que Camboriú tem. E foi o maior encontro de empreendedores da história de Camboriú, organizado pela própria comunidade empreendedora. Eu fui apenas uma pessoa que liderou o movimento, intermediando, e quero aqui agradecer ao Instituto Federal de Camboriú, que cedeu espaço, todos os empreendedores que contribuíram com o custeio, né, da despesa para organizar o evento, os palestrantes, e especialmente CDL, a Cibalc, a AMP, porque estavam presentes e também deixaram a sua contribuição. Então, dentro daquilo que foi possível, lá na Câmara de Vereadores, apresentando a lei e criando essa movimentação, eu fiz. Mas nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos ter uma secretaria focada no empreendedor, dando a contribuição que ele precisa de suporte
de assessoria, de construção de negócios. Por quê? Porque todo negócio que dá certo em Camboriú, o município é sócio. Porque além de arrecadar impostos referente a isso, o município passa a ter tudo que o cidadão precisa. Não precisa ir para os municípios vizinhos, porque tudo que ele vai buscar, vai encontrar na cidade. Então eu entendo que o gestor público precisa ter essa visão ampliada e favorecer os empreendedores do seu município. Isso é algo que eu entendo como vital para a sobrevivência econômica do nosso município. Falando em sustentabilidade, você criou também a Frente Parlamentar em Defesa do Saneamento Básico. Como é que foi isso? Está dando resultado? Eu estou muito feliz porque o que acontece? Eu quero mandar um abraço aqui especial para o Fernando Assante. Fernando, querido! Beijo, Fernando, Naísa, amo demais. vocês. E assim, o Fernando... Liara Padilha. A Liara, o Enio, enfim, os professores que ajudaram nessa construção. Mas o Comitê Camboriú tem um estudo e um movimento da sociedade desde 2010. Ou seja, a sociedade é a favor do saneamento básico. A sociedade é a favor de salvar o Rio Camboriú. A sociedade organizada é a favor da reservação de água bruta para garantir distribuição para a nossa população de Camboriú e Balneário. Garantir água nas torneiras das casas das nossas famílias camburenses. Porém, sempre esbarra na vontade do poder público. Não, e não é só o poder público, não. Agora eu vou fazer uma defesa que o valor que eles queriam cobrar estava muito Sim, aí onde entrou a frente parlamentar, Jane. Como é que foi esse movimento? Acima do que é real. Então, assim, é claro, quando se fez a concessão, não se pensou. Não se fechou, não pensou no saneamento básico. Então, teve um erro gravíssimo na questão do contrato da concessão. A empresa hoje pode fazer o que quiser, porque não foi amarrado, né? Mas eles têm que respeitar também esses valores, porque tu imagina o que ia sair do bolso, quem segurou ainda foi o prefeito Elcio, porque não, mas se agora ele tivesse aceitado, Jane, de qualquer só para concluir a questão, ia sair no bolso do contribuinte. Sim. O que eu quero te explicar é o seguinte: a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Saneamento Básico, que eu fui o autor dessa resolução, nasceu assim que foi sancionado o marco legal sobre o saneamento básico. Então, o Comitê Camboriú, a OAB, Instituto Federal, Águas de Camboriú, os órgãos públicos municipais, o Instituto Federal, CDL, AMP e a Cibalc, a gente criou uma comissão e trouxemos o Ministério Público e trouxemos a ARESC, que é a agência que regula o Serviço Público de Santa Catarina. Então, a Frente Parlamentar fez uma movimentação política em torno desse tema e colocou na mesa do Executivo. Está aqui, agora a ARESC, em parceria com o Poder Executivo, vai determinar qual que é o valor que pode ser aplicado em Camboriú de acordo com as características do município. E agora, dia 27, o prefeito vai oficializar isso. Então, a gente deixou nossa contribuição. Claro que dependia da vontade do Executivo. Mas essa construção que o Executivo que procrastinou muito, não só esse governo, todos os outros procrastinou, é um passo importantíssimo e é uma conquista não do governo Elcio, é uma conquista da sociedade. Da sociedade, de toda a sociedade civil organizada que vem lutando por essa bandeira que é importantíssima. E olha que a questão da água me tirou muito sono, assim como o plano diretor me tirou sono e quase me tirou a vida, né? Mas estás aqui firme e forte. Tô aqui firme e forte, não tenho medo. E não tenho medo, inclusive, outro dia um pré-candidato olhou bem no meu rostinho aqui, de pessoa que morre de medo, e disse: você sabe como eu sou, né? Eu me vingo. Ó que eu tô. Tanta gente já tentou botar o meu nome numa plaquinha de rua. Inclusive, se dependesse de alguns legisladores também, de alguns vereadores que falam mal de mim, horrores na cidade. Eu odeio a Jane. Mas por que não fala? Porque não sei se você sabe que eu também denunciei alguns pares, né? Então, tem alguns que... Porque eu não fiscalizava só o executivo. Eu tinha que fiscalizar também o poder a qual eu fazia parte. Sim. Porque também é pago com dinheiro público. Então, fiz reuniões, eu acho que você lembra disso, Lembro. Porque tinha funcionário que mal tirava o capacete da cabeça, batia o ponto com o capacete ainda na cabeça e ia embora. Teve vereador tentando fazer a dita rachadinha, que aqui em Balneário, nossa, horrores, o negócio é escancarado. O Ministério Público que triste isso, né? Mais conta. Porque, inclusive, já teve vereadora no passado
que teve que pagar e pagar caro, né? Porque tirava metade do salário da assessora. Que absurdo. E ajudei na denúncia e tudo, e não me arrependo de nada. Então, assim, a Jane fez inimigos na política? Não, eu fiz o meu papel. Eu não fiz nada de errado, eu não errei, John. Se as pessoas erraram, elas têm que ter consciência disso. Aí, ir pra rua e dizer assim, eu odeio a Jane, por que não fala por que me odeia? Conta porque eu odeio a Jane porque ela me denunciou no Ministério Público, porque eu falhei. Eu sou hipócrita. Eu prego uma coisa e faço outra. Não é mais bonito? Mas o mais importante é que tu faz as coisas por convicção, né? Então, eu acredito muito que a gente precisa, para as coisas dar certo, a gente precisa fazer aquilo que a gente acredita. Se você não acredita que você está fazendo o seu melhor e tem que emprestar o seu cargo, a sua posição a uma outra pessoa para te manipular, você nem merece estar na vida pública. E assim, John, eu acho que o que motiva ainda falar de política e estar nessa discussão é o amor. Verdade. Amor pela cidade. Eu quero viver numa cidade melhor, porque Camboriú é linda. Camboriú é uma cidade que tem um potencial gigante. Camboriú pode oferecer tanto para o morador, e eu tenho esse sentimento, eu sei disso, e que a gente não precisa de herói de fora. Nós temos os heróis de Camboriú. A gente precisa que a população acorde, acompanhe e dê oportunidade. Porque uma coisa acontece, a internet, ela levanta ou ela mata. Então, como eu fiz muitos adversários políticos, eu tenho inimigos também, porque a partir do momento que eles tentam contra a sua vida, deixa de ser adversário e passa a ser inimigo. Então, muita gente não gosta de mim porque eu não aceito coisa errada e eu não tenho papas na língua, eu não tenho filtro. Então, você vai lá, coloca uma foto da Jane. Vai de todos os grupos, tanto do grupo Wells quanto do grupo passado, da administração passada, eu tenho pessoas que me detestam porque se sentiram prejudicadas por mim. Não foi, o erro não foi meu, eu só acertei. Eu simplesmente cobrei que as coisas fossem feitas de maneira correta. Então, assim, eu pensei, na cidade, essas pessoas têm que ter um pouco de consciência. Poxa, eu errei, eu estava errando com a minha cidade, então ela está certa. Vamos pensar um pouquinho. Eles vão lá na internet, vale o pau da Jane. Como Camboriú tem muita gente nova que não me conhece, acaba vendo o quê? O lado negativo dessas pessoas. Quem vem de fora e que está lendo agora, pensa, pô, deve ser uma pessoa horrível. Está todo mundo falando mal, mas não é. O que eles não entendem que os grupos políticos são aquela massinha ali, aquele grupo que não pensa no bem da cidade. Foram impactados pelo teu trabalho, que era tua responsabilidade e obrigação de ser feito. E aí essas pessoas acabam me tirando como inimiga. Eu não sou inimiga de Camboriú, muito pelo contrário. Eu sou a filha de Camboriú. Uma filha que ama a minha mãe. E é isso, eu acho que você também. Então, assim, quando eu falo de Camboriú, eu chego a me emocionar. Muitas vezes eu já chorei e choro até hoje. Jane, você é uma mulher corajosa, fez um enfrentamento e continua fazendo pela melhoria e qualificação de políticos que realmente têm compromisso com a nossa cidade. E isso a gente precisa destacar, que a sua personalidade, a Jane, a Intizicada, precisa ser respeitada como mulher. Você precisa também ter o seu espaço dentro da sociedade defendendo aquilo que você acredita. E eu respeito muito isso. Tanto é que muitas vezes a gente não estava no mesmo lado político, por estar em agremiações partidárias diferentes. E eu sofri muito com isso, John. E nós dois hoje estamos aqui discutindo, né, o futuro de Camboriú. Um grupo, há 4 anos atrás, que discutia a cidade, que era um grupo muito bom e que, infelizmente, algumas pessoas, inclusive uma delas, eu vou falar, tem um tempinho, vale, tu vai me bater. Bem rapidinho. Só comentar um fato que uma pessoa disse assim, ó, infelizmente, nós temos que trazer pessoas de fora, porque os daqui não se prepararam. Realmente, os daqui não se prepararam para ter gente vendida, que fala mal de uma administração e que chega em época de eleição, bota um dinheirinho no bolso ou um lotezinho lá no interior de Camboriú. E eu falei para a pessoa, e se vende? Aí, por isso que eu sou detestada, porque eu falo a verdade. Meu, quer discutir política comigo? Tenha moral para discutir política comigo, porque se você não tem moral, se você se vende, se você é corrupto, se você não pensa na cidade, pensa no teu bolso, pensa no poder, pensa no dinheiro. Então, não discute comigo. E eu disse para a pessoa, não são os políticos de Camboriú que não estão preparados. É a população que é incentivada, infelizmente ainda, porque falta muita consciência política, falta a pessoa pesquisar sobre o trabalho, a vida da pessoa e saber em quem vai votar. De verdade. Acho que a política falta muito disso. E eles vão no oba-oba.
sabe, muitas vezes no voto útil, como se só tivesse essa opção ou muitas vezes, essa opção. Chegou o salvador da pátria. Pera, mas o Salvador teve a oportunidade de salvar Camboriú por várias vezes e não fez, por quê, será? Agora vai salvar por quê? Alguma coisa tem por trás disso, John. Então, assim, tanto amor por Camboriú de pessoas de fora, eu não consigo aceitar. Principalmente disseram, agora tem porque foi... Vou falar bem a verdade, todo mundo vai saber de quem que eu estou falando. Ex-tudo. Teve oportunidade, caneta na mão para ajudar Camboriú e não fez. Por quê? Por que que agora esse amor repentino? Porque na cidade onde vive, na Avenida Atlântica, onde sempre viveu, as pessoas não querem mais. As pessoas reprovaram durante muitos anos todas as pessoas que esse político abraçou. Então, é isso que eu penso. E se quiser se vingar, vingue, porque a pessoa já disse, você sabe que eu inclusive já disseram, você sabe como eu sou, eu me vingo. Não tem medo de vingança. Para mim é Deus em primeiro lugar e depois minha família, a nossa cidade, porque eu, como eu disse, sou apaixonada por Camboriú. Mas eu quero agora te agradecer mais uma vez e que você deixe uma mensagem para o público de casa do John, pré-candidato a prefeito. Desculpa. Valeu, Jânio, obrigado pelo convite. Quero agradecer também ao meu amigo Lucas Thiago, que está nos acompanhando aqui, toda a tua equipe aqui do Fala Litoral. Coloquei meu nome à disposição como pré-candidato a prefeito de Camboriú, primeiro porque, assim como a Jane, essa mulher guerreira, trabalhadora e que tem compromisso com a nossa cidade, eu também tenho e penso que posso contribuir muito junto com todos os setores da sociedade a favor do nosso município, através do conhecimento que eu adquiri e dos serviços que eu venho prestando nos últimos 20 anos a favor do nosso município. Eu vivo o dia a dia de Camboriú. Eu tenho convicção que a nossa cidade tem aqui, assim como eu, a Jane e outras pessoas que vivem o dia a dia, capacidade e competência para colocar Camboriú no patamar que ela merece. No Legislativo, eu sou limitado a fazer muitas coisas por conta da atribuição que um vereador tem. Muitos projetos, muitas ideias, muitas indicações que eu faço ao governo e o governo não coloca em prática, é frustrante. Mas eu sei que se a população me der a oportunidade de estar no Executivo, tudo aquilo que eu tenho cobrado do governo municipal, tudo aquilo que eu tenho defendido na Câmara Municipal, lá no Executivo eu quero colocar em prática para trazer mais qualidade de vida para a nossa população, melhorar o dia a dia de quem precisa de uma saúde de qualidade, de educação de qualidade. Precisamos melhorar os investimentos em infraestrutura, qualificar nossa mobilidade urbana, mudar a governança do nosso município. Se a gente não mudar o nosso modelo de gestão em Camboriú, nós não vamos conseguir ter resultados diferentes. Nós precisamos de uma governança em rede, onde o líder, o gestor principal, não seja o senhor da visão. Muito pelo contrário, que ele seja o porta-voz das demandas e junto com a sociedade resolva os problemas públicos hoje que impede Camboriú de crescer numa velocidade e numa qualidade de vida muito melhor. Por isso, Jane, quero te agradecer pela oportunidade e vamos lutar. Vamos lutar para ter Camboriú uma cidade com mais qualidade de vida e junto com os setores da sociedade construir a cidade que nós queremos. E é isso aí, pessoal de casa. Nós vamos continuar a nossa rodada de entrevista com os pré-candidatos de Camboriú e também Balneário Camboriú. E uma mensagem da Entizicada: não tenha político de estimação, tenha a sua cidade no coração e consciência política acima de qualquer outra coisa. Um beijo, a decisão é sua.